Boa tarde. Segue vídeo explicativo sobre o material de apoio no ensino remoto, bloco 4. Espero que vocês assistam, que esse vídeo ajuda muito a vocês a fazerem as respostas, tá? Então, esse bloco visa o que? A leitura e interpretação de conto popular e leitura e interpretação de cartas de leitor. Vocês escolhem a melhor maneira, né, para fazer a atividade, os horários. E não se esqueça de colocar o nome, nem o nome, nem a série. Bom, para começo de conversa. O conto é para divertir, a intenção principal, quer dizer, o papel principal dele é divertir o ouvinte, né, e passar um ensinamento também. Ele se organiza em torno, tá, de uma situação inicial, que é o começo. Aí vem um conflito, que é uma complicação, que é a mesma coisa, que é algum fato que vai mudar a história. Vem o clímax, quando alguma coisa já está pegando fogo, quer dizer, a parte mais importante, quase perto do final, e o desfecho da história. Há poucos personagens, e o tempo, né, a durabilidade da história e o local, que é o espaço onde aconteceram, são indeterminados. Que não tem, assim, um lugar certo, não, nem um tempo certo. Não tem autor conhecido. A gente fala que o conto também ele é contado de boca em boca, através da oralidade. Por isso que não tem um autor conhecido. É escrito sempre em terceira pessoa. A terceira pessoa é aquela que não participa da história, só observa, que é o narrador observador, terceira pessoa. E faz uso da linguagem também informal, que é aquela do dia a dia, que a gente usa muita abreviação. Isso é para você, a gente, foi, tá? E presença de marcas da oralidade, então, né, sei, E predomina também os verbos do passado, porque o conto já aconteceu. Então, o nome desse conto chama-se O Compadre da Morte. Diz que era uma vez um homem que tinha tantos filhos que não achava mais quem fosse seu compadre. Então tinha muito, já não tinha para quem, né, ele dar como afilhado filho. Nascendo mais um filhinho, ele saiu para procurar quem o apadrinhasse, quer dizer, alguém que fosse padrinho do filho. E depois de muito andar, encontrou a morte a quem convidou. Então ele convidou a morte para ser o padrinho do filho dele. A morte aceitou e foi a madrinha da criança. Quando acabou o batizado, voltaram para casa e a madrinha disse ao compadre. Então, vejam que no começo o narrador disse que era um certo homem. Depois que esse certo homem convidou a morte para ser madrinha da criança, depois disso ela já chamou este homem de compadre, certo? Aí ela fala: compadre, quero fazer um presente ao meu afilhado e penso que é melhor enriquecer o pai. Então, o presente que a madrinha deu para o afilhado foi enriquecendo o pai dele. Então, o que ela fala para ele? Você vai ser médico de hoje em diante e nunca errará no que disser. Então, aquele médico nunca ia ter um erro naquilo que ele dissesse. Quando for visitar um doente, me verá sempre. Se eu estiver na cabeceira do enfermo, né, onde dorme certinho, coloca o travesseiro, até água pura, receite até água pura que ele ficará bom. Agora, se ele estiver nos pés, não faça nada porque é um caso perdido, quer dizer, então se estiver nos pés, se a morte estiver nos pés, porque a pessoa ia morrer. Se ela estivesse na cabeceira, né, podia receitar até água que o doente iria viver. O homem assim fez. Botou aviso que era médico e ficou rico do dia para a noite, porque não errava. Olhava o doente e ia logo dizendo: este escapa, se a morte estivesse na cabeceira. Ou então, tratem do caixão dele, isso é, se a morte estivesse nos pés. Então ele não errava. Quem ele tratava ficava bom. O homem nadava. O que é nadar em dinheiro? Quer dizer, então ele ganhava muito dinheiro. Aí, porém, vai um dia, tá vendo? Não tem um tempo determinado, é indeterminado, que a gente não sabe quando. Vai um dia, adoeceu o filho do rei.
e este mandou buscar o médico, porque ele era famoso, ele acertava tudo sempre. Então esse rei ficou com o filho doente e mandou chamar o médico, oferecendo uma riqueza pela vida do príncipe. Olha, ofereceu uma riqueza. O homem, que era o médico, foi e viu a morte sentada nos pés. Quer dizer, ela estava sentada nos pés, então o príncipe iria morrer. Se o príncipe morresse, ele ia receber a riqueza? Não. Então, como o médico não queria perder a fama, o que ele fez? Para ganhar a riqueza, resolveu enganar a comadre, que era a morte, e mandou que os criados virassem a cama. Então, os pés passaram a ser a cabeceira e a cabeceira para os pés, ou seja, então, quer dizer, a morte ficou ao contrário. Então, na verdade, o filho do rei não iria morrer. A morte, muito contrariada, foi-se embora, resmungando. A morte resmungou do que o homem, que era o compadre dela, havia feito. Mas por que ele fez isso? Porque o rei ofereceu uma riqueza, ele não queria desperdiçá-la. O médico estava em sua casa um dia, quando apareceu sua comadre, e o convidou para visitá-la. Então o médico estava na casa dele e a morte convidou para visitá-la. Eu vou, disse o médico, se você jurar que voltarei. Então ele foi, mas aí ele, deixou aí uma condição, Eu vou, porém, você vai jurar que eu vou voltar para casa. Aí que a morte disse, prometo. Levou o homem num relâmpago até sua casa. Levou o homem muito rápido. Tratou muito bem e mostrou a casa toda. O médico viu um salão cheio de velas acesas, de todos os tamanhos. Umas já se apagando, outras vivas, outras esmorecendo. Perguntou o que era. Aí a morte fala, é a vida do homem. Cada homem tem uma vela acesa. Quando a vela acaba, o homem morre. O médico foi perguntando pela vida dos amigos e conhecidos, e vendo o estado das vidas. Então ele foi perguntando. Aquela Vera quem que era, de quem que era, quem iria morrer, e assim foi. Até que ele palpitou perguntar pela sua. Deu um estado e foi perguntar pela minha. A morte mostrou um cotoquinho no fim. O que é um cotoquinho no fim? Quando estava bem no toquinho, quase para acabar. Aí o médico fala, Virgem Maria, essa é que é minha? É essa que é a minha? Então eu estou morre e não morre. A morte disse, está com horas de vida e por isso eu trouxe você para aqui como amigo. Mas você me fez jurar que voltaria e eu vou levá-lo para você morrer em casa. Então a morte jurou que ia levá-lo e assim ela o fez. O médico, quando deu acordo de si, estava na sua cama rodeado pela família. Então a morte o levou para casa para que ele morresse lá. Chamou a comadre e pediu, comadre, me faça o último favor. Deixa eu rezar um Padre Nosso. Não me leve antes. Jura? Então ele queria rezar um Pai Nosso. Aí enquanto ele não acabasse de rezar, ele pediu para ela não o levar. E pediu para ela jurar. Então ela jurou, prometeu a morte. O homem começou a rezar o Padre Nosso, que é o Pai Nosso, Padre Nosso que estás no céu. E de repente ele calou-se. Vai a morte e diz, vamos, compadre, reze o resto da oração. Nem pense nisso, comadre, você jurou que me dava tempo de rezar o Padre Nosso. Mas eu não expliquei quanto tempo vai durar essa minha reza. Vai durar anos e anos, porque ele sabia, rezar o Padre Nosso, porém, como ele não queria morrer, então ele enganou-a, falando que ela só o levaria depois que ele rezasse o Padre Nosso. Então, ele fingiu, começou a rezar e fingiu que não sabia. Depois ele falou para ela, não, nem pense nisso. Eu não falei para você quanto tempo ia durar essa minha reza. Depois ele falou que vai durar anos e anos. A morte foi embora, zangada pela sabedoria, pela inteligência do compadre. Anos e anos depois, o médico já velhinho, engelhado, já enrugado, corcunda,
Ia passeando nas suas grandes propriedades, que ele tinha várias propriedades, quando reparou que os animais tinham furado a cerca e estragado o jardim cheio de flores. Então os animais fizeram isso, furaram a cerca e estragaram o jardim. E ele, bem contrariado, disse: só queria morrer para não ver uma miséria dessas. Olha o que ele falou. Então, sem pestanejar, sem pensar, ele não fechou a boca e a morte bateu em cima, carregando-o. Então a morte aproveitou e levou o compadre embora. A gente pode enganar a morte 2 vezes, mas na terceira é enganado por ela. Então ele enganou 2. Quis enganar na terceira, não deu certo. Então a fonte, né, foi tirada do livro Jornadas.port, né, que é português, língua portuguesa, de Leta Delmanto, Laís B. de Carvalho, são as autoras, tá? Sexto ano, editora Saraiva, páginas 120 a 123. Vamos lá. No início da história, a personagem principal é chamada apenas de um homem ou o homem. Como o narrador passa a se referir a essa personagem principal depois que a morte batiza seu filho, então no início era apenas um homem. Depois que ele chamou a morte, né, a quem aceitou ser madrinha, aí depois ele já foi chamado de compadre. Tá? Então, como o narrador passa a se referir à personagem principal? Como compadre. A partir de qual fato a personagem passa a ser chamada de médico? A partir de que fato que ele foi chamado de médico? A partir de quando a morte disse que queria fazer um presente, né, ao seu afilhado, pensando que era melhor enriquecer o pai, onde ele seria um médico e nunca ia errar no que disser. Então, essa é a B. Qual foi a forma escolhida pela morte para enriquecer seu compadre? Para ele ficar rico, o que ela falou? Né? Se eu estiver na cabeceira do enfermo, você pode receitar, né, até água que a pessoa vai ficar curada. Agora, se eu estiver nos pés, aquela pessoa já ia ser levada por ele. Então, seria essa na 2. Quando o príncipe adoeceu gravemente, qual foi o plano do homem para enganar a morte? Então, quando o príncipe adoeceu, tá? Como ele não queria perder a fama, ele resolveu fazer o quê? Resolveu enganar a comadre e mandou que os criados virassem a cama, os pés passaram para a cabeceira e a cabeceira para os pés. Então, ele enganou a morte certinho. O homem enganou a morte uma segunda vez? Sim, uma segunda vez sim, porque ele foi à casa dela e começou a ver os toquinhos de vela, né, porque ele seria o próximo, e depois, chegando à casa dela, ele pediu mais uma oportunidade para rezar um Pai Nosso, e que a morte só ia levá-lo se ele rezasse o Pai Nosso. Aí que não ia levá-lo antes dele rezar. E fez com que ela prometesse. Ela prometeu. Ele começou a rezar o Pai Nosso e parou no meio do caminho. Por quê? Ele não queria morrer. Só que o compadre enganou, né? O compadre enganou a morte pela segunda vez. E pela terceira, ele conseguiu, né? Não conseguiu. Por quê? Ele só queria morrer para não ver umas misérias dessas. Aí a morte veio e abocanhou. Então ele conseguiu pela terceira? Não, por quê? Quando ele viu o estrago no jardim, ele falou que queria morrer para não ver uma coisa daquela. Ao salvar o filho do rei, o homem desafiou a morte. Por que ele desafiou a morte? Ele tinha medo do rei? Era uma vaidade pessoal dele? Ele se achava vaidoso? Ele tinha ganância de mais riqueza? Ou ele desafiou a morte para provocar a morte? Tá? Então, ao salvar o filho do rei, ele desafiou a morte. Por que ele desafiou a morte? Por quê?
Porque o rei falou, olha, se você vir aqui, né, e salvar meu filho, ele ia dar o quê? Tá? Ele ia dar uma riqueza para ele. Olha lá, um dia o filho do rei adoeceu, e este mandou buscar o médico, oferecendo uma riqueza pela vida do príncipe. Então aí, então por que que ele desafiou a morte? Porque ele queria, quanto mais ele tinha, mais ele queria. Então a ganância demais, riqueza, é uma pessoa gananciosa. A pessoa gananciosa é aquela que quanto mais tem, mais quer. Assinar a resposta mais adequada. O homem foi finalmente levado pela morte, por quê? Por que ele foi levado? Porque não se pode enganar a morte mais de 2 vezes, ou porque ela foi mais esperta, aproveitando-se uma distração dele, né, daquele momento de esquecimento, ele não conseguiu rezar o Pai Nosso até o fim. Não, ele parou de rezar, né? Ele estava muito velhinho e vivia contrariado, desejando morrer, então ele desejava morrer? Também não. Então vocês vão ver qual vai estar certo aqui até as 7, tá? Então espero que vocês entendam por enquanto e eu vou gravando outros vídeos para ajudar. Tá? Tô gravando curtinho para vocês não ficarem cansados de assistir, tá bom? Um abraço.